Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos novamente para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, Mestre querido de tanto amor, obrigado, Pai amado, pela vida. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos nesta encarnação, podendo refazer os dramas do passado e construindo o amor. Obrigado, Mestre querido, pela vida abençoada que nós temos, pelas tantas oportunidades de amor que temos. Mestre Jesus, rogamos por todos os irmãos deste planeta Terra, encarnados e desencarnados, para que cada um possa voltar esse olhar para dentro de si e trabalhe as forças interiores para se alinharem à lei eterna que Deus trouxe por meio de ti, Mestre Jesus, até todos nós, para que consigamos todos nós nos alinhar ao amor, vencendo as nossas más tendências, rompendo com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, para que comecemos a viver efetivamente a fraternidade. Sê conosco, Mestre querido Jesus, para que todos nós sejamos pontos de luz espalhados por toda a terra. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós estamos trabalhando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item 5, que é a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido os vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há, para sempre, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. Não disse ele, pai Abraão,
mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Quando nós falamos do mal rico, o principal conceito que essa parábola vem trazer para a gente é o da indiferença. Porque o mal rico, entendemos esse rico como o indivíduo rico em tudo, abundante em tudo. Eu posso ser rico em conhecimento, em inteligência, eu posso ser rico em recursos materiais, eu posso ser rico em paciência. Nós podemos ser rico numa grande quantidade de questões. Eu posso ser rico em capacidades administrativas para estruturar uma grande empresa. Nós podemos ser ricos em inúmeras situações, em inúmeras expressões das profissões na terra. E quando nós detemos essa riqueza, comumente nós somos indiferentes àqueles que têm mais dificuldade. Comumente nós deixamos na porta da nossa casa Lázaros com os cachorros lambendo-lhes a ferida. Nós recebemos filhos que têm uma dificuldade maior de disciplina e ao recebê-los, e a gente tendo um pouco mais de entendimento, nós os destruímos com as nossas exigências. Nós não temos a paciência para amar, auxiliar, para dar um pouco daquilo que a gente tem em abundância. Já imaginaram se a espiritualidade superior fosse tão intransigente com nós, com as nossas falhas, como nós somos com aqueles que nos cercam? Às vezes eu tenho uma secretária, uma faxineira, que não limpou como eu queria que tivesse limpado. Imediatamente, a gente pode até ter uma atitude envolta no verniz social do bom comportamento, mas o nosso pensamento e sentimento é de profunda crítica e desprezo e de indiferença. Nós nunca tiramos da nossa abundância, ou quase nunca tiramos dela, para auxiliar quem nos cercam. Quando aqueles não atendem moralmente, ou profissionalmente, ou do ponto de vista da produtividade ou da eficiência, aquilo que a gente esperava, a primeira coisa que nós fazemos é colocarmos ele na sarjeta. Nós mandamos embora, nós anulamos da nossa vida, nós somos indiferentes à dor moral daquele indivíduo que nos cerca, porque ele é pobre de algo, ele é pobre de um entendimento maior, ele é pobre de valores morais. Não é à toa que ele foi trazido até o meu lado. E aí Deus nos traz esses Lázaros para que nós possamos crescer, porque o significado da palavra Lázaro é Deus socorreu, Deus que socorre, Deus ajudou. Então, vem até nós essas oportunidades de nós manifestarmos Deus auxiliando o outro, porque Deus se manifesta por meio da nossa boa vontade, das nossas mãos. E essa oportunidade de vivenciar Deus, nós desprezamos cada uma delas e deixamos Lázaros à nossa porta largados, totalmente insensíveis à dor que eles têm por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque eu só quero do meu lado aqueles que fazem exatamente aquilo que eu quero, e eu só quero junto a mim aqueles que são como eu acho que tem que ser. Todos aqueles que são pobres de alguma espécie, eu largo a sarjeta e me torno insensível à dor dele.
Se vem alguém que faz algo que me desagrada, eu levo sempre para o lado pessoal. Eu sinto a minha zona de conforto ofendida. E aí, por conta disso, eu relego ele à sarjeta e nego-lhe toda a abundância que eu tenho. Porque todo aquele que fere só o faz porque foi ferido. Esses espíritos que nos visitam a convivência, que tem às vezes uma postura mais difícil, é a oportunidade bendita que nós temos para construir novos sentimentos, para que nós possamos vencer a nós mesmos. De maneira que a gente consiga vencer a indiferença e a insensibilidade que habita o nosso coração, sustentada pelo interesse próprio, pelo orgulho tão profundo que nós ainda temos. Via de regra, nós só pensamos em nós, no nosso conforto. E o que a espiritualidade pede da gente, às vezes, é muito pouco. Nada que Jesus disse é ausente de significado profundo. O termo que está na parábola são migalhas, réstias. Nem que dê um pouco, não estou pedindo tudo, não estou pedindo para que seja um mendigo voluntário da tua própria existência em todas as virtudes e abundâncias que tenha, não. Mas que saia de si, abandone esse interesse próprio, abandone essa necessidade de o tempo inteiro querer ficar num conforto que é similar ao do mar morto. Eu não quero nenhum problema e fica aquela sujeira lá na profundidade. Temei, como nos coloca no Evangelho, essa tranquilidade do mar morto, que por cima são belas águas e no fundo é aquele lodo fétido. Temei essa tranquilidade ilusória porque ela destrói o espírito. E aí, quando nos vem a oportunidade de dar um pouco de nós, nós jogamos fora. Porque até hoje, infelizmente, nós ainda temos a compreensão de que nós somos credores. Nós não somos credores. Somos todos devedores. Tudo quanto nós temos, foi Deus quem nos deu a oportunidade de ter, para que, ao viver na abundância, nós possamos dar o exemplo de como é que se gere a abundância, baseado na lei de amor. Tudo quanto nós temos, cada abundância que temos, é fruto da misericórdia divina, como uma oportunidade para nós de vivenciarmos a lei de amor e de caridade. Todas as abundâncias, todas, são oportunidades divinas para vivenciarmos a lei eterna de justiça, de amor e de caridade. Para que saiamos de nós mesmos e consigamos vencer a nossa insensibilidade, a nossa indiferença. E aí nós podemos nos perguntar, o quão impactante é a indiferença na vida de um espírito? E Emmanuel nos coloca isso muito bem num livro que ele intitulou de Emmanuel, que significa Deus conosco, no capítulo 5, no item que ele intitula de O Momento das Grandes Lutas, tem um parágrafo muito interessante que nos esclarece com profundidade o quão danoso é o padrão vibratório de indiferença no espírito. Isso é muito importante. Quantas vezes nós somos indiferentes? Nós percebemos a dor do outro, mas se essa dor não é comigo, está tudo bem. Quantas vezes nós somos insensíveis? Nós fazemos essa comparação e sempre achamos que a nossa dor é a maior de todas. Quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo
E quem são as pessoas que sofrem? São justamente esses que nos agredem, que nos são ingratos, que nos caluniam, que nos difamam. Porque se um indivíduo ainda está no padrão vibratório de vivenciar a mentira, o ódio, a raiva, a calúnia, a agressão gratuita, significa que é um espírito profundamente sofredor e pobre de inúmeros recursos morais. Ele é muito pobre. Se eu vejo aquela agressão gratuita de um filho, uma ingratidão profunda, e eu já detenho o conhecimento e já entendo a importância de ser grato, eu sou rico desse conhecimento, eu sou rico desse entendimento. Não me cabe destruir com o meu orgulho e com as minhas exigências de querer ser amado, porque na maioria dos casos nós não queremos amar, nós queremos ser amados. Nós fazemos o que fazemos pelos outros não porque nós amamos os outros, mas por um movimento egoístico. Eu quero ser amado. E quando eu não sou amado, eu reajo com a minha cólera. Então, ao deparar com essas situações, com pessoas pobres de recursos morais, eu os encho com as minhas exigências orgulhosas. Mas eu estou até ali e a oportunidade que Deus me dá de vivenciar o bem, eu estou ali para dar um pouco da minha abundância, para me sacrificar. Sacrifício, o trabalho santo, sacro ofício, o trabalho que me leva a uma causa santa, a me santificar-se, a ser feliz. Isso é sacrifício. Sacro de santo, ofício de trabalho. O trabalho que me levará à paz, à plenitude, à êxtase integral do Espírito como todo. E aí, para que a gente possa compreender o quão danoso é esse padrão da insensibilidade, da indiferença em todos os campos, o quanto cada um de nós acaba sendo mal rico, porque essas oportunidades de servir, se nós formos fazer uma análise aqui criteriosa, ela acontece em poucos momentos. É 1, 2 vezes no dia. Eu tenho 80% da minha vida livre de complicações extremadas. E eu acabo focando o olhar no chão para baixo e estaciono só nesses 20% e não sou capaz de dar um mínimo, uma réstia da abundância que tenho. Emmanuel nos coloca assim: a quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade, ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença, prestem bastante atenção, porque isso realmente é bem marcante. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera, apaga, extingue os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos da natureza espiritual. Constituindo um dos piores estados psíquicos. Porque, roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Na verdade, Jesus nos convida com essa parábola para que a gente possa fazer um olhar profundo para o padrão vibratório da indiferença que ainda habita os nossos corações em todas as esferas possíveis, em todos os campos. Quando nós nos atentarmos a isso, nós vamos começar a perceber que nós já paramos no sinal, vemos pessoas, crianças em situações horríveis e aquilo já nem nos dói mais o coração.
já nem nos importamos. Assistimos o jornal que milhares de crianças morreram por desnutrição e aquilo não nos movimenta o mínimo da fibra íntima. Não é aqui um convite para que nós nos tornamos os salvadores do mundo. Não é isso, porque nem temos essa condição. Não é o convite do Evangelho. O convite é para que a gente olhe para dentro do nosso coração e veja o que é que eu sinto diante das misérias do coração dos outros. Jesus nos deu o exemplo supremo quando ele estava na cruz, com sede, pediu água, esfregaram uma esponja de vinagre na boca dele e os soldados riram. E diante de tudo isso, as últimas palavras dele foi: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Olha que exemplo profundo de compaixão, de piedade, porque a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E a piedade bem sentida é amor. Ele fez uma oração, ele se conectou a Deus e fez uma oração sublime por todos aqueles que agiam de maneira insana. Quando nós nos deparamos com essas atitudes de miséria moral, física, o que nós fazemos? Como está o nosso coração? Então estejamos atentos, a partir de hoje, a cada questão do nosso dia, e ao percebermos que estamos indiferentes, vamos iniciar esse trabalho dentro de nós, mesmo que seja num primeiro momento no campo atitudinal do comportamento, de apenas como você está, foi tudo bem, mesmo que eu ainda não sinta e nem pense. Mas vamos começar a dar esses passos para que nós saiamos da inércia da indiferença. Isso é com todos nós, a gente nem se apercebe. Nós estamos tão automáticos no padrão vibratório da indiferença que os outros só nos servem quando eu preciso ser servido. São pequenas coisas que está envolta a nossa realidade que demonstra o quão insensíveis e indiferentes nós nos tornamos ao longo dos séculos, focados em atender somente às nossas demandas. E tanto é que quando o mal rico está em diálogo com Lázaro e Abraão, diante de todo aquele sofrimento, nós podemos perceber que o mal rico não mudou em nada, porque ele pediu para que Lázaro viesse até a terra para dizer a algumas pessoas para que elas pudessem acordar, para não cair nessa mesma cilada. Mas ele pediu para quem? Só para os deles. Porque o mal rico poderia, poxa, desce lá e avisa todo mundo. Ele era o mesmo. E aí, diante dessa reflexão, eu pergunto, não seria então um exemplo de indiferença o fato de Abraão e Lázaro, nessa parábola, terem negado ir até o mal rico, dar um pouco de água para ele? Nós não estamos falando de indiferença, de piedade, de misericórdia, de entender coração, a miséria que vai no coração do outro. Nós não estamos falando disso? Como é que aqueles dois espíritos então deixam de ir até lá e eles ainda dizem que há uma distância entre eles que não tem como resolver? E aí, para que a gente possa ter essa compreensão maior do que Jesus quis dizer para nós, eu queria trazer para vocês
uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, especificamente no capítulo 8, no qual o André Luiz está visitando uma região de muitas trevas, está auxiliando uma espécie de hospital transitório que resgata esses irmãos em sofrimentos, que é dirigido pelo espírito de Zenóbia, e eles saem numa missão para ir tentar buscar, resgatar esses irmãos que ainda se comprazem nas trevas e estão nessa condição deplorável. E a grande maioria deles foram ricos na terra, ricos em tudo. Nós estamos falando de grandes artistas, médicos renomados, pessoas detentoras de recursos materiais, do qual a gente não tem nem condições de tatear, e eles estavam em regiões de profundas trevas. E aí eles saem para essa missão, auxiliados com um padre, que vai ser ele quem vai tentar conversar com esses espíritos. E ao partir para a missão, quando eles chegam próximo a esses espíritos difíceis, e quando o padre abre um livro e começa a falar com cada um deles, gera um caos sem tamanho. Mas aí o padre Hipólito, ele continua. E aí ele abre e lê a parábola do mal rico. Quando ele termina de ler, e ele faz um breve comentário, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ele reforça isso na parábola. Toda aquela turba começa a gritar: fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Esses adversários, eles começaram a gritar e começaram a tirar uma espécie de bolas e dardos escuros, de lama, de coisas que eles elaboravam até com a própria mente, e começaram a atacar a caravana que foi lá para auxiliá-lo. Bolas de substância negras começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou a irmã Zenóbia. Os guardiões atuaram e alguns colaboradores apareceram e abriram redes de defesa, isolando eles do grupo. As determinações foram cumpridas rapidamente, redes luminosas desdobraram-se à nossa frente, material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se ali, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, irmã Zenóbia, afeita a ocorrências iguais àquela, já acostumada com aquele tipo de procedimento, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Aqui nós já começamos a entender que não são todos aqueles que gritam Senhor, Senhor, que vão para o reino dos céus. Todos nós, quando estamos em condição de sofrimento, nós costumamos ter o pseudo-arrependimento e fazemos promessas maravilhosas. No hospital nós vemos muito isso. Quando a dor bate, chega a limites mais difíceis, não, agora, daqui para frente vai ser diferente. Quando eu recobro a saúde, não muda nada. E é por isso que não tinha como nem Abraão, nem Lázaro ir até aquele mal rico e dar a ele a água da vida, porque o recipiente dele ainda era sujo.
contaminado pelo pó do mundo material e do egoísmo, que somente os séculos de sofrimento o possibilitariam limpar aquele vaso para que ele recebesse a água da vida. Porque qualquer benesse que fosse colocado naquele vaso imediatamente seria contaminada. Já imaginaram se nós sairmos dando abundância em plenitude para todos? O que vai acontecer com o nosso mundo? Nós temos evolução moral para ter abundância irrestrita em tudo? Ter inteligência excepcional, a beleza excepcional, recursos excepcionais? O que é que provavelmente nós faríamos? Existe uma chance enorme de nós nos perdermos por inteiro. Com o pouco que temos, já nos perdemos. Imagina na vivência da abundância plena. Então, ali não há indiferença. Ali, na verdade, há um entendimento profundo e um amor que transcende essa compreensão limitada daquilo que a gente tem do que seja amor. Porque eles viam aquele espírito e sabiam que era necessário a experiência do sofrimento para que ele pudesse se libertar dos próprios sentimentos doentes. Porque o inferno não é um lugar circunscrito no tempo e no espaço. O inferno é a expressão, a projeção daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. O inferno não é um lugar onde a espiritualidade nos avalia, nos julga e nos classifica. Você vai para este local, você vai para esse. Isso não existe. O inferno é um ambiente de atração vibratória similar àquilo que a gente tem dentro de nós. Se eu tenho o padrão vibratório da indiferença, não me importo com ninguém, eu vou me reunir com outros milhares, milhões de espíritos que também são indiferentes. Agora pensem, nós, numa cidade onde as outras 5 milhões de pessoas são indiferentes, nós estaríamos no céu ou no inferno? Essas são as reuniões de espíritos que nós vemos nos umbrais, com cada natureza de pensamento e vibração que eles têm. Então é uma escolha nossa. E às vezes, infelizmente, só a dor, a experiência de tatear em mim aquilo que eu faço nos outros, que me permite tirar as vendas do olhar, para que eu consiga dilatar a minha razão e impulsionar a minha vontade para ir no caminho do bem, do amor e da caridade. Mas é uma escolha minha, não é uma imposição maior, é uma escolha minha, porque sempre nos é dado o caminho do amor e da misericórdia, por inúmeras vezes, e de tanto vivenciá-los e nós deixarmos de lado, porque quando nós estamos na abundância, nós não nos preocupamos com ninguém, nós não nos preocupamos com a nossa espiritualidade. Basicamente, nós só vamos atrás de ajuda quando nós estamos precisando. Nós temos muita dificuldade em lidar com a abundância. Nós escolhemos vivenciar a dor para nos reconectar ao espiritual. No momento que voluntariamente nós buscarmos a espiritualidade, mesmo na abundância, nós não vivenciaremos mais dores, porque elas não serão mais necessárias, porque eu já tenho um movimento voluntário e natural de buscar aquilo que é bom. Com isso, o padre coloca para eles: meus irmãos, sejamos razoáveis, reconhecendo que esse inferno é construção mental em nós mesmos. De maneira que Abraão nos coloca: eu não posso ir
de onde eu estou para você e nem você pode vir de onde você está para mim, porque o seu padrão vibratório não permite. É a lei de sintonia, é uma lei universal, a qual eu estou sujeito, Jesus está sujeito, o irmão Gabriel está sujeito, o professor Eurípides está sujeito, todos nós estamos sujeitos. É uma lei universal. Ninguém pode contrariar a lei de Deus. Então, todas as leis eu preciso amá-las para sempre, e é o que nós vemos. Dr. Bezerra de Menezes, que foi convidado a alçar esferas superiores para trabalhar junto a Maria, ficarei na terra enquanto tiver uma lágrima. O irmão Gabriel está aqui junto com a gente. Todos os espíritos, por isso que eles estão tão elevados, porque eles amaram a lei. E quanto mais eles sobem, mais eles dão de si para amar, menos eles são indiferentes. Então é fundamental que nós tenhamos essa compreensão bem firme no nosso coração, de que nós não estamos aqui só para cumprir uma tarefa passageira. Todos os convites de Jesus são leis eternas que nos convidam para esse amor à lei para sempre. É necessário que nós nos conectemos a cada uma dessas leis para sempre. Nós vamos começar hoje a lutar contra a indiferença e nós vamos continuar assim para sempre. Jesus, te agradecemos, Senhor, pela terra que nos destes viver. Te agradecemos, Senhor, pela presença do amor numa rosa orvalhada, onde cada gota do orvalho um diamante se faz. Te agradecemos, Senhor, porque nos destes viver, acompanhados pelos olhares doces e serenos de um cão, pela ternura de um gato, pela paciência do animal do campo que trabalha para nos dar o alimento. Te agradecemos, Jesus, pelo sol que nos ilumina e aquece, pelo luar que nos lembra mundos felizes. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos, porque nos dás o lar, porque nos dás a família, porque nos dás os irmãos, famílias da universalidade. Mestre Jesus, só estamos aqui para te agradecer. Agradecer, Senhor, por essa pandemia que varre a terra, que nos fez retornar ao lar, para a convivência fraterna entre todos os nossos irmãos. Te agradecemos, Jesus, por todas as oportunidades de trabalho, de serviço na tua seara. Mestre amado, na gratidão imensa que depositamos a teus pés, rogamos-te tão somente as vossas bênçãos e o vosso amor, envolvendo a toda a terra, amparando a todos os nossos irmãos, iluminando a todos os dirigentes, abençoando a grande pátria que nos destes a viver, esse amado Brasil, que um dia transplantastes, a árvore do Evangelho e da fraternidade. Que assim seja.
Que assim seja.